Tiago capítulo 4, versículo 13. Assim diz a Escritura: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Eu quero falar com vocês nesta noite um pouquinho acerca do futuro. O que é o futuro, meus irmãos? O futuro é um lugar desconhecido para o qual todos nós estamos indo neste momento. Na verdade, o futuro é um lugar onde a gente chega a todo instante. A cada minuto que passa, nós estamos chegando no futuro. O futuro é tudo aquilo que ainda não aconteceu e que, portanto, ainda não existe. O futuro é invisível, está cercado de mistérios e, por vezes, aquilo que nós imaginamos sobre ele simplesmente não acontece. Neste texto, Tiago trata um pouco acerca do futuro. E embora o futuro seja este instante desconhecido de todos nós, embora o futuro esteja cercado de mistérios, existem algumas coisas que nós podemos falar acerca do futuro. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção para estas questões acerca do futuro que eu quero afirmar aqui para você. Em primeiro lugar, o que Tiago vai nos dizer acerca do futuro é que o futuro não pode ser totalmente conhecido. Vejam que no versículo 14, na parte A do texto, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E quando ele diz que nós não sabemos o que vai suceder amanhã, o que ele está dizendo não é que eu não possa ter ideias ou que eu não tenha alguma previsão acerca do futuro. O que ele está dizendo com vós não podeis, ou vós não sabeis o que sucederá amanhã, é que eu não tenho total conhecimento acerca dele. Ou seja, acerca do futuro, existem muitas perguntas, porém poucas respostas. Nós podemos conjecturar aqui uma lista enorme de questões acerca do futuro. Amanhã, segunda-feira, todos nós aqui temos mais ou menos uma ideia do que vamos fazer desde o primeiro instante do dia. Nós temos uma ideia do que vamos fazer às 8, às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, após o almoço, no final da tarde, no chegar da noite.
Mas tudo isso que nós imaginamos que vai acontecer amanhã é apenas um talvez. É apenas uma ideia vaga. Eu posso fazer para o meu futuro planos. Eu posso fazer para o meu futuro previsões. Eu posso sonhar acerca do futuro, mas eu não posso ter nenhuma certeza acerca do meu futuro. No capítulo 27, no versículo 1 do livro dos Provérbios, nós encontramos uma declaração muito interessante acerca do futuro. O texto nos diz as seguintes palavras: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Eu pergunto a você, quantas vezes você já imaginou coisas acerca do seu futuro que simplesmente não se concretizaram? Ou que se concretizaram, mas muito diferente daquilo que você imaginava? Quantos de nós já imaginamos, quando crianças, quando jovens, como seria a nossa vida adulta? Quantos sonhos os apaixonados, os adolescentes apaixonados já não tiveram, imaginando que iriam se casar com fulano, que iriam se casar com a fulana, e eles criavam verdadeiros castelos, simplesmente não se casaram com aquela pessoa. Aliás, se casaram sim, com quem eles diziam que nunca iriam se casar. E aqui está a prova do que eu estou dizendo. Porque essa senhora aqui sempre dizia: eu não caso com um homem que usa óculos e não caso com um pastor. Pois Deus disse: você vai casar com um pastor e vai casar com um pastor que usa óculos. É assim. A gente pensa que sabe. A gente imagina. A gente faz planos, mas a gente não tem certeza de coisa nenhuma. O texto está dizendo com clareza: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E eu preciso, e me sinto na liberdade de dizer isto a vocês aqui, irmãos. O nosso querido irmão Marcos, segunda-feira passada, ou domingo passado, ele não imaginava o que estaria acontecendo ou de que maneira estaria sendo a vida da sua família hoje à noite. Ninguém sabe. Perguntassem para o Marcos domingo passado, com seus 47 anos de idade, com saúde plena, com sonhos, com planos na cabeça, como ele imaginava o seu futuro. E eu garanto a você que no futuro do Marcos, pelo menos não nos próximos 30 anos, estava previsto o que aconteceu com ele. Mas de repente, acontece. Por quê? Porque nós não sabemos coisa nenhuma acerca do amanhã. E não adianta espernearmos. É assim e ponto final. Nós não temos poder sobre o amanhã. Repito, nós podemos pensar sobre o amanhã. Nós podemos ter uma ideia acerca do amanhã. Nós podemos fazer planos para o amanhã. Mas nós precisamos entender que todos os planos que fizermos são apenas possibilidades que podem se concretizar ou que podem jamais se concretizar. Segundo, acerca do futuro, eu também preciso dizer a você o seguinte: o futuro pode chegar a qualquer momento na sua vida.
E esse futuro que pode chegar a qualquer momento na sua vida não é o próximo segundo, a próxima hora ou simplesmente o dia do amanhã. O futuro que pode chegar a qualquer momento é aquele futuro que você não imagina que vai se concretizar agora, que vai se concretizar só daqui a alguns 20 ou 30 anos. Este futuro que você imagina que só vai chegar para você daqui 20 ou 30 anos, pode chegar daqui 3 ou 4 minutos. O futuro pode chegar a qualquer momento na nossa vida. Por que o futuro pode chegar a qualquer momento? Porque Tiago faz uma pergunta: que é a vossa vida? A vossa vida, ele diz, é apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Todo mundo aqui já acordou com o céu coberto de neblina. De repente, você se descuida por alguma coisa, fazendo uma ou outra atividade, e aí você olha lá fora, já não tem mais nada. Está tudo limpinho. Foi-se embora a neblina. O céu já está claro. As coisas mudam rapidamente. O que Tiago está dizendo é isto: a vida de vocês é muito frágil. A nossa vida, ela está muito mais para uma neblina do que para uma rocha. As rochas, irmãos, estão aí há milênios. As pedras, as montanhas, estão aí desde que o Senhor as fez, no mesmo lugar, com alguns desgastes, com algumas modificações, mas a neblina vem e a neblina vai. A neblina não dura mais do que alguns poucos instantes. E o futuro da gente, meus irmãos, é assim. Ele pode chegar muito cedo para nós. Na mesma hora em que o futuro está à frente, o futuro já pode estar no presente e também já pode estar no passado. O futuro é muito volátil. Ora ele está lá distante, de maneira que eu não posso tocar nele. De repente ele está aqui, mas de repente ele já passou. Os que têm filhos aqui sabem bem do que eu estou dizendo. Quando a sua esposa ficou grávida, parece que nunca ia nascer o bebê. Aí o bebê nasce. Você diz, meu Deus do céu, esse menino não vai crescer nunca. Principalmente quando eles começam a dar trabalho, a gente fica assim com pressa. Mas um dia, meu irmão, quando você menos imagina, você olha e o sujeito já virou um marmanjo. E aí você diz assim, meu Deus, eu não vi o tempo passar. Às vezes em casa, irmãos, eu pego fotografia das crianças, e eu digo, gente, parece que eles nunca foram assim, parece que eu não me lembro deles assim. Eu sei que eles foram assim, porque está aqui a foto, está aqui o registro, mas passou tão rápido. Aquilo que quando eu era solteiro, eu via tão distante, aquilo que quando a Adriana estava grávida e esperando o nascimento deles, parecia ser algo tão longe de acontecer, de repente, meus amados, já ficou para trás, já faz 22 anos, já faz 19 anos, já faz 17 anos. O futuro chega muito antes do que a gente imagina. Mas esse futuro que chega rápido também vai embora muito rápido. As coisas acontecem de uma maneira tão veloz. Agora há pouco eu vi o Noas ali no banco se contorcendo todo e já ficando de pé, né? Olha, um dia desse a gente estava esperando o Noah nascer. Um dia desse a Melissa estava na expectativa de nascer. Um dia desse os gêmeos ali estavam... Estão aí os gêmeos, né? Estou vendo uma ali. Um dia desse a gente estava esperando, como é que vai ser esse dia? Já chegou todo mundo, já está andando por aí, já estão dando trabalho. Daqui a pouco já são adolescentes, daqui a pouco já são jovens, daqui a pouco já estão casados, daqui a pouco você já é vô. E olha,
para você virar bisavô também é rapidinho. O futuro chega muito antes do que a gente imagina. Na verdade, ele chega a qualquer momento. Terceiro, Tiago também vai nos dizer acerca do futuro, que ele precisa ser colocado inteiramente nas mãos de Deus. O que significa dizer que o futuro tem que ser colocado inteiramente nas mãos de Deus? Veja o que ele diz no verso 15. Em vez de vocês dizerem, amanhã nós vamos fazer isto, vamos para tal cidade, vamos passar lá um ano, vamos negociar, vamos ter lucros. Em vez de vocês dizerem isso, ele diz, vocês devem aprender a dizer assim, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Em outras palavras, aprenda a colocar o seu futuro nas mãos de Deus. E colocar o futuro nas mãos de Deus, irmãos, significa que, embora o futuro seja um mistério, que embora o futuro seja muito imprevisível, que embora o futuro não possa ser controlado por nós, ele não pode e ele não precisa ser temido. Você não precisa ter medo do futuro. Por que não? Porque o futuro está nas mãos de Deus. E aquilo que está nas mãos de Deus não precisa ser temido. Eu não sei coisa alguma sobre o meu amanhã, mas o meu amanhã está nas mãos de Deus. E se o meu amanhã está nas mãos de Deus, então eu sei que ele está bem cuidado e que tudo o que acontecer amanhã vai acontecer segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Pastor, mas e aquelas coisas ruins que acontecem conosco? Pois muito bem, irmãos, estas coisas ruins que acontecem conosco, a Bíblia diz, contribuem também para o nosso bem. Nos fazem crescer, nos amadurecem, nos fazem aprender algumas coisas que de outra maneira nós não aprenderíamos. A grande verdade, irmãos, e nós conversávamos hoje aqui pela manhã um pouco sobre isto, é que nós nunca vamos conseguir entender a mente de Deus. Mas o fato de você não entender a mente de Deus não significa que a mente de Deus não tem uma lógica, não tem uma razão, não tem um propósito. Eu apenas não entendo. Eu me lembro certa feita de estar com a minha esposa lá na médica, a doutora Cláudia, e a doutora Cláudia ficou falando, e falou. Quando ela terminou de falar, eu disse, doutora Cláudia, agora eu quero pedir um favor para a senhora. Ela disse, qual que é? Eu digo, agora eu quero que a senhora fale em português. Ela disse, uai, não estou falando em português? Eu digo, não, você está falando em mediquês, eu não entendi nada. Falei, explica esse negócio aí para mim, que eu não entendi o que a senhora falou. Aí ela disse assim para mim, falou, mas pastor, você sabe que eu nunca tinha pensado que vocês não entendem o que eu falo? Ela disse para mim, esse linguajar aqui é tão comum, eu falo isso aqui tantas vezes no dia, que para mim está todo mundo entendendo. Digo, pois é, eu não estou entendendo nada. Depois disso, todas as vezes que a gente ia lá, ela falava e dizia para mim assim, você entendeu, pastor? Às vezes com Deus é assim, Deus fala conosco e a gente não entende. Mas o fato de você não entender não significa que ele não está dizendo alguma coisa e que o que ele está dizendo não tem lógica. Apenas significa que você não é Deus para compreender a mente de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os caminhos que nós trafegamos. Deus caminha numa outra frequência, Deus caminha numa outra dimensão, de maneira, meu irmão, que nós nunca vamos conseguir compreender a mente do Senhor. Agora, embora eu não consiga entender muito daquilo que os médicos dizem, quando eu estou enfermo,
eu me entrego nas mãos deles e deixo que eles cuidem de mim. Eu vou lá no médico, no hospital, deito numa maca, deixo que eles me apaguem com anestesia geral e que eles me cortem, acreditando que ele não vai me deixar sangrar até a morte, que ele não vai me deixar sofrendo com dor, que ele não vai me jogar num buraco. Que depois de passar daquele momento de anestesia e de cirurgia, eu vou sarar e eu vou voltar para casa. E eu às vezes digo o seguinte, irmão, se eu acredito num médico, se eu acredito que um homem ou que uma mulher vai me anestesiar, vai me cortar e não vai me deixar sofrer, eu não tenho o direito de não acreditar que Deus vai cuidar de mim e que Deus sabe o que é melhor para mim. Se eu acredito em homens, eu muito mais ainda preciso acreditar em Deus. Porque Deus é bom. Então não tenha medo do seu amanhã. Não tenha medo do seu futuro. Às vezes eu ouço casais dizendo assim, nós não vamos ter filho não, porque esse mundo está muito perigoso, e meu Deus, ter filhos hoje, etc, etc. Irmão, para com isso, irmão. Para com isso. Você precisa aprender a confiar em Deus. Se Deus não for capaz de cuidar de você e da sua família, não há ninguém neste planeta que seja capaz de fazê-lo. Mas a Bíblia diz que Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus está sempre presente na sua vida. Portanto, por mais que o futuro seja incerto, por mais que o futuro seja uma escuridão, por mais que o futuro seja um mistério que eu não conheço, por mais que o futuro não seja, na maioria das vezes, aquilo que eu imagino que ele vai ser, eu devo colocar tudo nas mãos de Deus e eu devo confiar no Senhor que tem o melhor para a minha vida. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Se não acontecer, é porque o Senhor não quis. Ou se acontecer diferente, é porque Deus sabe o porquê das coisas acontecerem na nossa vida. Mas em quarto lugar, Tiago também vai dizer para nós o seguinte: vocês não podem permitir que o futuro sufoque o presente. Não permita que o seu futuro sufoque o seu presente. No versículo 17 ele diz assim, olha, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem, e ele está falando do presente, e não o faz, está pecando. Em que momento é que alguém deve fazer o bem? No presente. Porque no passado não dá para fazer, também não dá para fazer no futuro. O passado já foi, o futuro não chegou. Eu só tenho o presente para fazer o bem. E quem não aproveita o presente está pecando. Tem gente que vive de passado. Mas existe um provérbio que diz que águas passadas não rodam moinhos. Quem vive preso ao passado, não vive. Tem gente que vive no futuro, mas o futuro não existe. E quem vive naquilo que não existe, está iludido, está enganado. Está vivendo de bolha. Está vivendo de fantasia. Eu preciso aprender a viver hoje. Eu preciso aprender a viver no presente. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6 e no versículo de número 34, o Senhor Jesus Cristo disse algo muito interessante para mim e para você acerca do futuro e também acerca do presente. Ele disse assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Basta para hoje as suas dificuldades. Portanto, meu irmão, viva apenas o dia de hoje. Até porque dizer que eu vou viver o dia de hoje já é quase que uma petulância. Porque hoje é um tempo de 24 horas. E em 24 horas, meu irmão, muita coisa pode acontecer.
Eu não tenho à minha disposição o hoje. Eu tenho à minha disposição o agora. O agora. O daqui a pouco eu já não sei. O daqui a pouco, nós vamos ver como é que será. O daqui a pouco a gente descobre daqui a pouco. Mas para a gente não ser muito radical, vamos pensar no hoje. Quantas coisas você tem para viver num dia? Quantas coisas bonitas você pode fazer num dia? Quantas ações você pode realizar num dia? Quanto bem é possível fazer num dia? Quantas coisas a gente pode resolver num dia? Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com o futuro que nós estamos deixando de viver o presente. Tem gente, meus irmãos, que guarda tanto dinheiro para o futuro que esquece de gastar o dinheiro do presente. Tudo bem, é preciso sim fazer planejamentos e ter algumas economias para o futuro. Mas, irmão, não se esqueça de viver o hoje. Não deixe de tomar um sorvete, de comer uma pizza, de comer um lanche com a sua família, porque você tem que guardar dinheiro para amanhã. Porque pode ser que o amanhã não chegue para você. Faça economia sim, porque se você chegar lá, você vai precisar de algum capital, você vai precisar de alguma reserva. Mas não deixa de viver o presente. Não deixe de abraçar quem você pode abraçar hoje. Não deixe de falar com quem você pode falar hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você está tendo a oportunidade de fazer agora. O apóstolo Paulo disse: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que é que eu não devo deixar o sol se pôr sobre a minha ira? Porque eu não sei se eu vou ter outro sol à minha disposição para resolver o problema. O único sol que eu tenho à minha disposição é o sol de hoje. O sol de amanhã pode ser que brilhe para os outros, mas pode ser que não brilhe mais para você. Então não deixe para o próximo sol aquilo que você pode resolver hoje. Não deixe para buscar Jesus um dia. Não deixe para se consertar com as pessoas um dia. Não deixe para resolver as suas pendências um dia, porque pode ser que este dia não chegue para você, mas hoje você está tendo a oportunidade de fazer o bem. Então faça o bem, porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Outra razão para você não deixar o futuro sufocar o seu presente. Quem troca o presente pelo futuro só consegue uma única coisa: ansiedade, tribulação de espírito, fadiga, insônia, taquicardia, desespero. A única coisa que você consegue vivendo o futuro é somatizar as suas preocupações e transformá-las em doenças. Irmão, já tem tanta doença da qual a gente não vai conseguir se livrar. Para que ficar arrumando mais? Mas a gente arruma. Aí agora de manhã eu estava conversando aqui com os irmãos, dizendo: gente, eu não consigo entender como é que pode ter tanta farmácia dentro dessa cidade. E cada dia chegando mais. E o interessante, meus irmãos, é que as farmácias abrem e elas só vão para frente. Esses dias eu estava brincando com alguém e disse: gente, parece que os carros aqui em Umuarama ficam todos parados na esquina esperando construir uma rua nova. Constrói a rua, você passa lá, não tem mais lugar para a gente andar. Um dia desse não existia essa avenida aqui, saindo para Maria Helena. Agora você passa lá, você não consegue andar direito naquele negócio, de tanto carro que tem ali. Eu digo: gente, onde é que estava essa carraiada toda que foi só fazer a avenida, lotou? Quantas ruas fizerem dentro de Umuarama, você passa lá, está superlotada.
Pois farmácia hoje é assim. Dá a impressão que o povo estava tudo parado na rua esperando abrir uma farmácia nova para ele comprar remédio, porque abre amanhã a farmácia está cheia. Sabe o que é isso? Isso é o povo, meus irmãos. Cada dia mais doente, cada dia mais estressado, cada dia mais ansioso, cada dia mais desesperado. Cada dia nós estamos mais e mais cheios de preocupações acerca do amanhã, acerca do futuro. Eu preciso isto, eu preciso aquilo, eu preciso comprar, eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso fazer. Irmão, tome cuidado com o seu futuro. Comece a viver o seu presente, porque hoje é a única coisa que de fato está à sua disposição. Amanhã, se Deus quiser, você vai estar vivo. Mês que vem, se Deus quiser, você vai estar por aqui. Ano que vem, se Deus quiser, você vai fazer mais um aniversário. Mas certeza mesmo? Você só tem de que estar aqui agora. Uma vez, eu fui num velório, e durante o velório eu comi uma espiga de milho assada. E disseram para mim, sabe quem colheu essa espiga hoje à tarde? A mulher que está sendo velada ali. Fiquei pensando, de coitada, essa mulher nunca imaginou que ela estava indo no sítio buscar milho para o pessoal comer no velório dela. Mas a vida da gente é assim, irmãos. A gente tem o agora. Pois então vamos vivê-lo com intensidade, de maneira que a gente não tenha que se arrepender amanhã, de maneira que a gente não tenha que dizer por que eu não fiz, por que eu não vivi, por que isto ou por que aquilo. Irmão, o passado já foi, o futuro ainda não chegou, o presente é tudo que você tem, então viva o agora para a glória de Deus. É por isso que está escrito no Salmo 95, se hoje ouvirdes a sua voz, isto é, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque em Israel, algumas pessoas não quiseram ouvir a voz de Deus no dia em que o Senhor falou, não tiveram depois a chance de ouvi-lo uma segunda vez. Mas o apóstolo Paulo, na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 2, ele diz assim, citando Isaías, ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Observem isto, meus irmãos, eis agora. Não é daqui a pouco, não é depois, é agora, eis agora, o tempo sobremodo oportuno. Pastor, qual é o tempo da minha oportunidade? Agora. Pastor, qual é o dia da salvação? Agora. Vamos repetir juntos o texto? Diga comigo assim, eis agora, o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eu vou terminar lendo com vocês um último texto. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3. No versículo de número 12, está escrito assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o dia de nós nos exortarmos mutuamente? Qual é o tempo oportuno para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado? O tempo é o tempo que se chama hoje. Não é o tempo que se chama amanhã. Portanto, meus irmãos, o futuro, embora deva ser pensado, e embora ele deva fazer parte também da nossa agenda,
ele não pode ser mais importante do que o nosso presente. Neste momento, enquanto eu falo com você, aqui neste culto, em algum lugar, o futuro está sendo preparado para mim e para você. Mas este futuro, nós não o conhecemos. Este futuro é uma caixinha de surpresas. Quando eu abrir esta caixinha, eu posso encontrar nele coisas que me farão sorrir muito. Mas eu posso encontrar nele coisas que me farão chorar muito também. Porque às vezes o futuro chega para nós com uma face sorridente. Mas às vezes o futuro chega para nós com uma face carrancuda. Às vezes o futuro chega para nós trazendo anestésico. Mas às vezes o futuro chega trazendo coisas amargas. Às vezes o futuro chega trazendo cura, mas às vezes o futuro chega causando feridas. Às vezes o futuro chega trazendo para nós vitórias, mas às vezes o futuro chega trazendo derrotas. O futuro é um total desconhecido. Neste momento, enquanto eu estou falando aqui com você, o futuro está vindo na nossa direção. E pode ser que ele demore ainda alguns dias, alguns meses, ou talvez até mesmo alguns anos para se tornar um presente. Mas pode ser que o futuro se torne um presente daqui a alguns instantes, porque o futuro pode chegar a qualquer momento. Enquanto eu estou aqui falando com você, o futuro está em algum lugar que eu não posso alcançar, que com as minhas mãos eu não posso tocar, mas existe uma mão que pode alcançar o futuro, que pode segurar o futuro, que pode garantir o futuro, e esta mão é a mão de Deus. Então coloque o seu futuro nas mãos do Senhor. Coloque o seu futuro nas mãos de Deus. Enquanto eu estou aqui falando, em algum lugar o futuro está sendo construído, mas como ele ainda não chegou, eu preciso viver apenas o presente, eu preciso viver o aqui, eu preciso viver o agora. E neste momento, nós estamos diante de Deus, nós estamos cercados pelos nossos irmãos, e nós devemos valorizar isto com todas as forças do nosso coração. Que Deus nos ajude a lidar com sabedoria acerca do futuro, e que nenhum de nós seja enganado por ele e seja levado até ele de maneira desprevenida e despreparada. Em nome de Jesus, aprenda a lidar com o seu futuro diante de Deus e diante da sua palavra.